Pode pá. Pode pá. Pode pá. Ô, gente, pelo amor de Deus, seja bem-vindo a mais um Pode Pá. Meu Deus. Como é que vocês estão? Seja bem-vindo na a casa de O vocês. Pode Pá, É, o Pode Pá. é o Esse Pode é o Pode Pá esperado. Como é que vocês estão? Sabe quando chega aí na sua casinha, pede uma coisa pra comer, que eu garanto que esse episódio tá muito mais do que Ô, especial. tamo uma bela dupla, hein? Você viu? Você de rosa e eu de azul. Ah, moleque, como é que você tá? Caramba, camisa linda, mano. Tô bem, gostou? tô bem. Gostei. Deu uma olhada agora. Tá bonito, viu? Obrigado, você também tá. Mano, Você tô tá muito feliz. Tô muito feliz Eu depois também. do papo com o Jesse Jefferson e agora esse papo que a gente tava, tipo assim, sonhando, maluco, eufórico, sem dormir. É um papo pro Brasil, pro povo brasileiro. É tipo assim, qual é a personalidade que vocês querem falar? Tipo, aí a gente começa a sonhar, né? E a gente foi sempre longe foi e chegamos longe. Sim. Então eu queria que vocês recebessem com muito carinho, fizessem muito barulho. De verdade mesmo, eu sou muito fã. Sou muito fã. Todos Façam nós. muito barulho, recebam com muito carinho hoje no Pode Pá. Terry Crews, de verdade. Aê! Eu não sei fazer isso. Não, você precisa fazer também, faz aí. Deu, Deu, vem um pouquinho, não, coloca a mãozinha junto assim. Mãozinha junto. Aí, Eu aí era muito sim. gordão. Aí sim. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Nossa. Fica melhor, sabe? Conforme eu fico mais velho, eles ficam mais pra baixo, então eles vão mais pra cima, assim. Quando eu tiver 100 anos, vai ser uma loucura. Terry, bom. de verdade, o seu carisma, ele chega e... Entenda isso de uma forma boa, mas o seu carisma, ele até espanta de tanto carisma que você tem. Você é um cara muito legal, a gente pode conversar um pouquinho aqui fora das câmeras, bem pouquinho mesmo, porque o meu inglês é ruim, mas ele é um cara tão sensacional que ele fica prestando atenção, ele quer trocar uma ideia, então eu tô muito feliz mesmo. De verdade. E pra começar do jeito certo aqui, irmão, a gente sabe muito sobre a sua vida, talvez nem tanto, nem tudo, mas eu queria saber como era o Terryzinho, pequenininho, criancinha. Quero saber o que você assistia na TV, o que te apaixonava enquanto criança, porque você nos apaixonou, entende? Então eu queria saber o que mexia com você. Cara, eu amo assistir muito sitcom. Sitcom pra mim, Sanford and Son, The Jeffersons, Good Times, que tinha muitos atores negros antigamente, e eu costumava voltar da escola, e eu também gosto de coisas em preto e branco, tipo Gilligan's Island, eu amo Lucy, I Love Lucy, então eu amo esse tipo de comédia, eu gosto de dar risada, sempre foi o que eu gostei. E era algo que eu acabava sendo atraído por isso. Porque a minha casa não era muito divertida, sabe? Quando eu era criança, eu tinha um pai que não era legal. Ele era muito maldoso. E vou ser sincero, cara, ele não era legal, ele era alcoólatra, ele ficava bêbado. E ele batia na minha mãe. Então, uma coisa que eu lembro, e é uma coisa que eu lembro muito mesmo depois que eu cresci, e eu não quero aprofundar muito porque é triste, eu não quero pesar o clima, mas eu lembro que a minha mãe, ela aparecia de olho roxo, e ela colocava um gelo assim no olho, e eu lembro de tentar fazer ela dar risada. Sabe, e ela tava lá sentada com esse gelo e ela dava risada. Ah, você é muito engraçado, eu amei. E aí, no meio de todo aquele caos, eu sabia que eu tinha um poder. Eu sabia que se ela estivesse chorando e eu conseguisse fazer ela dar risada no minuto seguinte, eu pensava que eu consigo fazer isso para sempre. Eu sei que eu quero fazer as pessoas darem risada pro resto da vida. E mesmo quando eu comecei na Mas atuação... Não, pode falar, né? pode falar. Muito interessante isso, mas como que era... Eu sei. Eu não queria pesar o clima aqui, eu não queria ficar triste demais. Mas é que é por isso que eu gosto de fazer as pessoas rirem. Mas eu eu, gosto de eu ser quero engraçado. saber, você era pequeno, era criança passando por isso, e como que ficava sua mente, sua cabeça de tentar ser engraçado, tirar essa graça da onde? Da onde você tirava isso?
Olha, uma coisa que eu, meu irmão e minha irmã, a gente sempre eu tentava fazer a minha família rir. Então eu dançava, sabe? Eu tava lá, eu fazia o passo do robô, todas as coisas que vocês me veem fazendo na televisão, eu já fazia aquilo para minha mãe e para minha família. Então, quando todo mundo começou a dar risada com isso, rachar o bico mesmo, começou a melhorar e melhorar e melhorar. Então, uma coisa que eu sempre quis era ser forte, porque eu sentia que eu precisava proteger a minha mãe. E Você era como eu muito comecei a magro? ficar musculoso, eu era muito magrelo, mas eu sempre gostava de levantar peso, eu tentava ficar forte. Se vocês veem umas fotos antigas minhas assim, eu sempre tava fazendo muque assim. Mas eu também percebi que músculos poderiam ser engraçados. Que quando eu comecei, ou você era musculoso e você precisava ser bravo, você precisava ser sério. E eu pensava, por que eu não posso ser assim? E ainda ser musculoso, sabe? E foi aí que eu comecei a jogar futebol americano. Quando eu comecei a jogar futebol americano, mesmo durante o ensino médio ou na faculdade, era super divertido a gente estar no vestiário e eu fazia o time dar risada e fazia coisas engraçadas, fazia umas imitações, a gente se divertia. E era a melhor coisa, cara. Então eu decidi, cara, eu nunca vou abrir mão disso, sabe? Eu sempre quero me divertir e entreter as pessoas e fazer as pessoas sorrirem. Independente do que estiver fazendo, seja no esporte, na arte ou atuando, isso é muito inspirador. E a gente tava, até brinquei não, é uma verdade, eu pontuei que tava emocionado porque realmente a sua história se parece com as histórias de vários brasileiros, entende? Tipo, de várias brasileiras, tipo, que tem a casa difícil, que não sabe muito bem como, mas acaba ali fazendo uma graça pra fazer a mãe rir, sabe? Isso é muito comum, Terry, você deve saber disso. Então, você é um cara que tá no estrelato há muito tempo, sabe? E poder descer desse salto, não que você tenha um salto, tá? Mas sair desse lugar e vir aqui e falar assim, pô, minha casa era difícil, era por conta disso, isso te humaniza e nos deixa mais próximo, entendeu? Porque quando a gente olha alguém na TV, costuma estar tão longe, sabe? Cara, mas é isso que eu quero que todos saibam. Eu quero que todos saibam que eu sou humano. Eu não tenho nenhuma necessidade de me sentir que eu estou num lugar intocável, porque se não fosse pela graça de Deus, eu estaria em outro lugar, eu estaria trabalhando numa fábrica, eu estaria fazendo várias coisas. Meu primeiro trabalho em Los Angeles foi limpando piso, limpando chão. E uma coisa que eu percebi é que o respeito pelas pessoas e a ciência de que todas as pessoas são filhos de Deus te deixa ser mais humilde, sabe? E eu sou esse cara. E uma coisa é que eu decidi é que eu nunca faria uma piada. Posso contar uma história? Com Lógico. certeza, que é pra isso. Bom, beleza. Eu vou contar uma história. Quando eu era adolescente, eu devia ter aí uns 13, 14 anos. Eu tava num ônibus. E a gente estava voltando da escola para casa. E tinha um garoto que ele tava... A calça dele, assim, era bem curta e tava bem utilizada, bem rasgada, bem usada. E eu tava tirando sarro dele, falando, olha só essa calça. Porque eu gosto de fazer as pessoas darem risada. Então eu falo, essa calça, meu Deus do céu. E aí o ônibus inteiro começou a dar risada. E aí eu vi ele murchando. Ele começou a murchar e murchar e murchar. E aí eu tava me divertindo. Tava tipo... E aí uma menina, lá no fundo do ônibus, o nome dela era Beth. E a Beth falou, para com isso! Para com isso! Para, Terry! Eu fiz tipo... E ela falou, não faz isso. O que você tá fazendo? Agora, todo mundo amava a Beth. A Beth era linda, ela era inteligente, ela era boazinha, ela era gentil. E eu olhei e eu pensei, tipo, porque todo mundo amava a Beth. E aí todo o ônibus ficou em silêncio. E aí eu olhei pra ela e eu falei, mas... Ela falou, Terry, você é melhor do que isso. E eu pensei, nossa... Isso foi pior do que ter dado um tapa. Você tinha quantos mudou anos? tudo. Você tinha quantos anos? Exatamente. Se ela tivesse me dado um soco na cara, eu falava, beleza. Mas isso
doeu. E eu falei, nunca mais eu vou fazer uma piada às custas de alguém. Se vai ser uma piada sobre mim. Vai ser uma piada tipo Old Spice, que eu vou dançar, vai ser o Latrell, vai ser sobre mim. Mas nunca. Obrigado, cara. Eu tô falando, cara. Isso me afetou muito. Porque eu falei, como é que eu vou tirar vantagem de um cara? E aí, quando a Beth me chamou a atenção, ela parou de falar comigo. E eu lembro de correr atrás dela e falar, Beth, ela, não. E aí eu lembro que foram tipo 2 ou 3 dias que se passaram. Eu falei, Beth, desculpa, foi mal. Eu pedi desculpas pra ele, eu peço desculpas pra você. Ela falou, obrigada, Terry. Mas sempre saiba que você é melhor do que isso. Eu nunca mais quero ver isso. E eu falei, tipo, não, esse sou eu, pra sempre serei eu. Quantos anos você tinha? Analisarem minha comédia... Foi esse momento. Eu tinha uns 13 anos de idade. Pô, como a gente precisava de umas Beths na nossa E vida. eu nunca Precisamos esqueci de mais disso. Beths na nossa vida, de fato. Exato, exatamente. Mas aí que tá. Eu tava curtindo, tipo... Só que aí eu aprendi que não era assim que eu queria utilizar minha qualidade e o meu talento. Não era assim que eu queria ser famoso. Então isso cresceu e desenvolveu muita coisa dentro de mim, tipo compaixão. Então eu precisei aplicar a compaixão em tudo. Então quando vocês falam, o Terry, você tá lá em cima e tal, eu sempre lembro dessa história. Eu lembro daquele menino no ônibus e, cara, ele era igual a mim. Ele também ficava magoado e eu nunca mais ia fazer aquilo com ninguém, porque eu não quero que ninguém faça isso comigo, tá ligado? Eu posso fazer isso comigo e tá tudo certo. E é divertido quando você faz com você mesmo. Cara, obrigado por isso, de verdade. Exato. Porque é maravilhoso, eu acho que todos nós somos humanos e... Pô, a gente vê, é importante falar disso, porque o nosso público majoritariamente são jovens, né? E hoje em dia, com a internet, eu sinto que isso voltou muito, sabe? Esse ataque, esse bullying desenfreado, que machuca as pessoas, sabe? E com a internet tem poucas pessoas pra constranger as outras, sabe? Porque tá tudo escondido às vezes, sabe? Então acho que é muito bom ter um cara como você falando, nós também que servimos de exemplo pra quem gosta da gente, falar disso, pontuar essas coisas, porque isso não é legal no final do dia. E a gente também aprendeu várias coisas. A gente também tinha comportamentos horríveis, né? Com certeza. Que veio melhorando com o tempo, mas acho que o mais bonito de tudo é a gente saber, tipo, se colocar no meu lugar, tipo, porra, não fui legal com o rapaz da calça. Desculpa, Beth, desculpa o rapaz que eu zoei e não vou fazer de novo. Acho que isso é o mais importante, sabe? Errar às vezes acontece, mas acho que aprender é o mais legal. É isso. Cara, uma coisa que eu aprendi é não fazer as coisas da maneira mais fácil. Porque é tão fácil insultar as pessoas pra tirar uma risada de alguém. É muito fácil. Mas aí que tá. Eu tô aqui hoje e o motivo que eu tive uma carreira de quase 30 anos é porque eu optei pelo caminho mais difícil. O caminho mais difícil não é nada fácil, mas quando você faz alguma coisa que todo mundo possa curtir, o mundo inteiro pode curtir a sua performance, a sua atuação, exatamente porque não era fácil. Mas eu já vi pessoas apertando aquele botãozinho do modo fácil e não estão mais por aqui. Elas não são boas o bastante. Mas pegar o caminho mais difícil faz você ser melhor. É quase tipo, se você sempre malha com peso leve, sabe? Um dia, você precisa aumentar o pezinho, cara, tá ligado? Ou se você quer músculo de verdade, se você quer ficar mais forte, se você quer melhorar, você precisa decidir e falar, eu vou fazer a maneira mais difícil hoje. E não é gostoso, não é fácil, mas eu ainda tô aqui. É duradouro, eu não só tô aqui, mas, cara, estamos aqui no HQ da Oakley, no 50º aniversário da Oakley, aqui curtindo com todos esses atletas e estamos aqui com todas essas pessoas incríveis, esses negócios incríveis, essa empresa incrível. Cara, eu olho pra mim e eu me sinto abençoado. Eu sinto que Deus iluminou a luz dele em mim. E eu nunca mais quero menosprezar isso. Terryzinho, Caralho. deixa eu fazer uma question. Cara, você era jogador também, eu sei disso, porém,
como que foi que começou a despertar ser ator? Desde pequeno, as pessoas começaram, Terry, você é muito engraçado, cara, você precisa aparecer. Como que foi as primeiras aparições sendo ator? Ou quem te convenceu a ser ator? Ou você já sabia que você era ator? Não. Olha só. Eu não queria ser ator. A primeira vez que eu atuei, eu tinha 30 anos de idade. Por que você não queria ser ator? Ó, saca só. Eu não tive oportunidade. Eu não achei que isso era pra mim, sabe? Eu pensei que, tipo... Você não se via na TV? Não. Eu era, cara, um palhaço, eu me divertia, etc. Mas o que aconteceu foi... E essa história também é muito boa. Eu era segurança. Quando eu me mudei aqui para Los Angeles, meu primeiro emprego, né, eu varria chão. Só que eu queria estar no backstage, sabe? Eu queria dirigir, eu queria estar na indústria cinematográfica, mas eu não sabia como. Então, cara, a gente era pobre, a gente não tinha grana, tentando fazer as coisas acontecerem, e eu acabei trabalhando como segurança. E aí, Arnold Schwarzenegger, eu tava fazendo a segurança o maquiador do Arnold chegou pra mim e falou: você é bonitão, cara, você tem uma presença, você devia ser ator. Eu falei, eu achei que ele tava me chavecando, tá ligado? Mas você já era gigantesco, você já tava... Eu já era grande, porque eu jogava futebol americano. E aí eu falei, tá tudo bem. E aí eu tava fazendo segurança, em todos os parques de Los Angeles, na balada, eu era o segurança da balada e tal. Mas eu brincava com as pessoas na fila, sabe? Eu tava me divertindo com as pessoas ali na fila. E aí um cara chegou e falou, Terry, cara, vai ter um teste para um programa que chama Battle Dome. E eles estão procurando por novos guerreiros. E cara, você tem o tipo do programa. Você devia ir lá, eu fui e eu consegui o papel. Eu consegui o papel, minha esposa falou... Eu falei pra ela assim, na verdade, eu acho que eu vou estar nesse programa. Ela falou, que legal, porque a gente não tem dinheiro, que bom, agora vai ter grana. Mas foi um teste fácil pra você passar? Como é que foi? Foi teoricamente simples pra você? Sabe o que eu fiz? Eu não tinha nada a perder. Se jogou. Sabe, eu nem fiquei nervoso. Porque, tipo, se eu conseguir, ótimo. Mas o que você tinha que fazer? Qual era o seu papel? Eu precisava sair correndo e fingir que era um guerreiro, cara de mal, sabe? Fingir, assim. Mas foi fácil, porque... Sabe, eu queria postar tudo que eu tinha. E aí eles me falaram, você é especial. E eu não conseguia enxergar que eu era especial. Eu pensava, bom, eu vou pra casa, eu nunca esqueço. Eu fui pra casa, falei com minha esposa, eu falei, acho que foi bem. E aí eles me ligaram e falaram, o papel é seu. E olha só, pensando um ano depois, eu fiz um filme, o primeiro filme que chamava The 6 Days com o Arnold Schwarzenegger. E aí eu entro no trailer ali de maquiagem, eu tô sentado lá e o mesmo maquiador do Arnold virou pra mim e falou, você! Eu te conheço, você é familiar. Ele falou, cara, você me falou que eu deveria ser um ator, eu tô aqui. Agora ele falou, agora meus 20%. Agora você entendeu que foi verdade o que ele falou. Olha, ele tá todo arrepiado, cara. Olha só, tô todo arrepiado, porque foi real, sabe? Ninguém acreditaria se você contasse essa história, sabe? É muito... Tipo, a vida é muito mais estranha do que a ficção. Você pode escrever alguma coisa e você falar, não acredito, mas a história real Como é sempre que foi o louca. set, as gravações desse seu primeiro filme? Como que foi a sua vida mudando aos 30, sendo ator e... Pô, não vou ser mais aquele cara que tem que ser brucutu, segurança. Você é ator. Horrível, cara. foi horrível? Não, ruim, por quê? Foi horrível. Cara, eu tava com tanto medo. Lembra que eu falei, fiz o teste, eu não tava nem aí. Mas aí, agora, eu tava importando. Eu tava tipo... Chegou os papéis aqui. Nossa, o meu primeiro trabalho, meu primeiro dia, e eu nunca esqueço disso. Eu tive que chegar no Arnold Schwarzenegger e o personagem dele, né, era Adam Gibson. E eu falava, Adam Gibson, venha com a gente. E eu nunca me esqueci. Eu nunca esqueci que eu falei, bom, vamos lá, ação! E aí eu vou até ele, eu subo um degrau, eu olho pra ele, pro Arnold, o Arnold abre a porta, assim, eu bato na porta, ele abre, e ele fala, sim, eu falo. Ei, corta. Travou. Ô, Schwarzenegger, pô. Pera, ó.
Eu abri a boca e nada saiu. Eu falei, é o Arnold Schwarzenegger, velho. Mas aí que tá. E é por isso que eu sou tão abençoado. Deu algum problema com a câmera. E eles falaram, não, vamos fazer de novo essa cena. Eles nem perceberam que eu não falei nada. Não é? Não Deus é? é bom, Deus é bom. Eles não sacaram que eu travei. Falaram, precisa arrumar a câmera aqui e a gente volta depois. E aí eu parei assim, eu falei, cara, pelo amor de Deus, mano, você vai lá e você fala a sua fala, e senão você vai voltar e ficar limpando o chão. Eu tava falando isso pra mim mesmo. E aí eles falam, vamos lá, ação. Aí eu falei, Adam Gibson, precisa vir com a gente. Eu falei, eu gostei desse cara, nossa senhora, ele é muito bom, eu gostei. Você tá entendendo? E é isso, foi assim que eu aprendi, cara, a só me soltar, só vai, não se segura. Ele é brasileiro, Sabe, tipo, o brasileiro é assim, mano. Corajoso. Isso. Exato. Você está entendendo? Você precisa chegar com paixão. Bora! Sabe? Se não, faça com que eles te diminuam, assim, porque eles nunca conseguem te aumentar. Tipo, não, vai mais. Não, eles podem chegar e falar, Terry, foi um pouquinho demais, dá uma segurada. Imagina outros pais que eu berrava. Eles estavam amando. Então, quando concluiu as filmagens, você falou, agora sim eu sou ator, eu quero continuar, essa é a minha nova vida. Era isso. Agora, ali, eu queria. Eu falei, peraí. Foi quase como se você colocasse o pé pra dentro, assim, na porta, e eles não podem fechar a porta mais, sabe? Porque lembra, eu jogava futebol americano, mas eu não tirei muita grana. Eu não era o Justin Jefferson. Né? Justin Jefferson é um superstar, cara. Ele é o cara. Eu era aquele cara lá atrás da lista, sabe? Mas jogava Tipo, bem, jogava bem. Eu jogava. E eu consegui chegar lá, né? Mas eu não era uma estrela, sabe? A minha carreira não era de estrela. E aí, quando me cortaram, eu não consegui voltar, eu fiquei chateado. Mas aí, quando eu entrei na indústria de entretenimento, eu falei, cara, essa é a minha nova vida. E aí, uma coisa levou a outra, que levou a outra, e eu falei, cara, ter essas oportunidades e conseguir, e toda vez que eu ganhava um papel novo, eu falava, eu vou dar tudo de mim, eu não vou me segurar. E aí as coisas continuavam a aparecer. Depois eu fiz um filme com Ice Cube. E aí depois eu fiz um filme com Adam Sandler. Cara, sabe, com Chris Rock também. O Chris Rock me viu. Onde ele te viu? E ele, no filme O Golpe Baixo. E ele tava no filme. E aí ele falou, ele me viu lá, ele me viu com meus filhos. E aí eu levei minha esposa e meus filhos pro set. E eu nunca esqueço que ele virou pra mim e falou, Terry, eu tenho um negocinho pra você. Eu tenho uma coisa pra você. E eu falei, o quê? Ele falou, não, espera aí. Aí eu voltei pra casa e tinha o roteiro pra Todo Mundo Odeia o Chris na minha porta. Não é louco isso? É muito maluco. E uma coisa é, todo mundo por aí precisa se lembrar de que todos estão de olho em você o tempo inteiro. É por isso que você não dá pra falar, hoje eu não tô nem aí. Não, porque é nesse dia que as pessoas vão estar te olhando e ali era a sua oportunidade. E as pessoas nem sabem as oportunidades que elas perdem porque eles decidiram que, não, hoje eu não tô nem aí. Sabe? Todas as vezes que você tiver a oportunidade de fazer o que vocês fazem, vocês precisam dar tudo de vocês. Você pode deixar pra dormir depois, você dorme um pouquinho mais tarde, tá tudo certo, mas quando você tem a oportunidade de pegar esse microfone, ficar na frente da câmera ou fazer seja lá o que for, vocês têm que dar tudo de vocês, cara, porque vocês não sabem quem está olhando, vocês não fazem ideia. E eu aprendi isso, de dar tudo de mim, e aí isso ficou transformando em novos trabalhos. Deixa eu tirar uma dúvida de fã, vai. Eu quero saber, quando você falou, você chegou em casa, o roteiro estava lá. Quando você começou a ler o roteiro, qual que foram as suas primeiras sensações? Você já imaginava que aquilo ia virar um sucesso mundial? Como que foi? Foi perfeito. Primeiro, ler aquele roteiro me lembrou da minha criação.
E olha, aí que tá. Quando eu olho pro Julius, e o meu pai era maldoso, mas meu pai trabalhava. O meu pai trabalhava 2, 3 empregos, sabe? E o que eu queria fazer era, cara, porque lembre-se só, o Julius é o único personagem do Todo Mundo Odeia o Chris que tem o nome de uma pessoa de verdade. Então, aquele realmente era o pai do Chris Rock que faleceu. E aí eu pensei, cara, porque quando você representa uma pessoa verdadeira, eu não queria que ele ficasse meio idiota ou engraçadinho, não, eu queria honrar ele, porque ele tinha outros filhos, outras pessoas ao redor, e eu falei, cara, essa é a oportunidade da minha vida, porque eu cresci assistindo outros sitcoms com pais, vários programas tipo Good Times, que você vê, até no Fresh Prince, sabe, o tio Phil, as pessoas que realmente, principalmente personagens negros, eu falava, cara, não, você precisa saber que nos Estados Unidos as pessoas vinham até mim e falavam, você é o único exemplo de um pai preto que eu consigo seguir. Sabe, o meu pai não estava em casa, presente, mas eu fingia que você era meu pai. E eu falava, mano, isso é importante, cara. E aí, quando eu li aquele roteiro, eu tava tipo, Julius, o Julius é um homem que ama a Rochelle, ele ama a família, mas ele mantém a parada real, ele não tá de brincadeira, apaga essa luz, né? São 2 centavos por hora essa luz. Ele tentava fazer tudo dar certo, e ele sabia que se eles não pagassem um mês de aluguel, eles estavam na rua, sabe? Ele sabia de tudo isso. Então essa é a paixão, mas ele nunca era maldoso com a família. Tudo perfeito. Você fazia muitas perguntas pro Chris Rock, como o Julius era o pai real ali, e você questionava ele muito. Pô, como ele faria? Porque, porra, você estava lidando com o pai do cara que não estava mais ali, né? Olha, o que foi muito bom é que eu comecei, mas conforme os roteiros surgiam, eles falavam de fato o que tinha que acontecer, sabe? Você via a maneira com a que eles escreviam o roteiro e eu falava, cara, eu só preciso adicionar humanidade, sabe? Ele não é um personagem de desenho animado, é uma pessoa real. Então, adicionar a humanidade a isso era necessário. E olha, o Chris falava, não me pergunta mais nada, você já é ele. Eu comecei com essas perguntas e tal, mas ele falou, não, tá perfeito. Tá perfeito. E eu falava, nossa, o que? Ouvi isso, cara, do filho do Julius. E olha, o Chris Rock dedicou toda a carreira de comédia dele ao pai dele. Você sabe que... Mas se você prestar atenção, você dedicou toda a sua carreira pra sua família, cara. Tipo, o que você fazia pequenininho já era o que você é hoje, sabe? Você veio aperfeiçoando. Acho que a nossa família é o nosso guia, assim, sempre será. Mas eu queria salientar esse lance porque você realmente foi pai de muita gente pelo Julius, assim, sabe? Porque toda vez... acho que todo brasileiro olhou e falou assim, meu pai é assim. Se não for meu pai, minha mãe é assim. Porque realmente é algo muito que tá dentro de casa, sabe? Tipo, desliga a luz, eu não sou sócio do dono da água. É real mesmo, assim. Eu acho que o Todo Mundo Odeia o Chris é algo que eu sei todos os episódios, é a minha série de conforto pra dormir, sabe? Também, que eu vou sempre colocar ali. Então é algo que é engraçado, mas ela ensina tanto. Ela é tanto sobre família, sobre uma família negra também, que dificilmente a gente vê na TV, sabe? E isso é muito, 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 muito bonito, muito importante. E eu queria saber até demais de histórias de bastidor de Todo Mundo Odeia o Chris, porque, assim, por exemplo, a gente estava aqui com o Justin Jefferson anteriormente, e a gente brincou com ele do sonho americano, de estar dentro de uma escola, e a escola americana, e, pô, já deu tudo certo. E com o Chris, a gente vê que a escola americana não é do jeito que a gente imaginava. Pelo menos, não todas. Entende? Não. No Chris mostra que, tipo assim, tem racismo pra caralho, o moleque sofre muito. E sofre sozinho, porque os pais têm que estar trabalhando, sabe? Então, eu me vi no Chris, me vi várias vezes no Drew também, ou na Tônia, ou até no Julius, enfim. Fala mais de Todo Mundo Odeia o Chris, cara, porque é tão especial pra gente, sabe? Olha, uma coisa que eu quero falar aqui é que eu espero que todos realmente consigam entender, e eu quero falar isso da forma certa. Você não pode acreditar no que você vê. Você, na verdade, vê o que você acredita.
E é isso que eu quero dizer. It's like É tipo, what you believe. o que você it shapes acredita how the world looks to molda como é o It's mundo not the para other way você. around. People feel like, Mas não oh, é well, do outro jeito. As you're not pessoas being falam, informed. You não, already você não está have recebendo information. informação. Não, você já tem you informação. see the world E agora with você the vê o information mundo you have. através da informação que você tem. What's so incredible E o que é and tão what's so incrível beautiful e o que é tão about lindo my life, sobre até a Chris's minha life, vida, a vida do Chris, everything. There was a time tudo, when I é que thought, teve oh, uma man, época que eu pensei, tipo, poor me, mano, it tadinho was de bad, mim, but no, tudo foi no, ruim, mas não, não, não. All the obstacles, Todos os obstáculos pelos quais eu passei, everything I went through as a tudo little pelo boy que eu passei quando eu made era me who I menino am right fez now. quem eu sou hoje. The reason. O And again, I'm motivo, not saying e that mais it uma should vez, não estou happen falando or que anything, as or- coisas deveriam acontecer but ou bad não, things happen. mas as coisas You ruins know, acontecem. This is what truth. Essa You é have a to verdade. find a way Você to deal precisa with it. encontrar uma maneira de But lidar com isso. one thing that changed Mas uma for coisa me que mudou was I decided para to mim believe foi que eu decidi that the bad acreditar things were for my que good. as coisas ruins eram para o meu bem. Turns me Ou seja, into elas iam me the transformar. obstacles make me Esses who I am, obstáculos just like fazem que eu heavyweight. seja quem eu sou. You Assim know como what I levantar mean? peso It pesado. makes you stronger. Sabe, o peso pesado faz The você ser mais reason forte. the Brazilian E people o are so povo beautiful brasileiro é tão and so lindo incredible e tão is because of the incrível things they've é been through. por causa das coisas You pelas quais understand? esse povo passou. Listen, Sabe? the Tipo, bigger the obstacle, quanto the maior o greater the victory. obstáculo, maior a vitória. Never forget that. Nunca se Remember, esqueçam if disso. everything was easy, Cara, se tudo fosse it's fácil, nothing to né? really celebrate. Não tinha motivo But para comemorar. when you see- when I Só go que to Brazil quando and I eu vou pro see Brasil people e eu get together vejo and they como as have- pessoas they estão love juntas each other, e elas they're se passionate amam, about a each paixão other, que existe because lá they know what they've been é porque through. eles sabem You pelo know que what eles I mean? Like, passaram. we love each other Sabe, eles falam, a gente se ama porque a gente sobreviveu. Sabe, eles veem que as pessoas, algumas pessoas não sobreviveram. Então eles falam, cara, a gente tá aqui, a gente se ama e a gente ama mais e melhor por conta dos sacrifícios que as pessoas fazem. Tá me entendendo? E até, tipo, independentemente do que o meu pai fez, ele ainda trabalhava. E eu agradeço a ele por isso. Eu preciso, inclusive, eu precisei voltar pra ele e falar, pai, quer saber? E a gente chamava ele de Big Terry. Eu sou o pequeno Terry, o Little Terry, e ele é o grande Terry. E aí eu virei pra ele e eu falei, quer saber? Pô, vocês têm o mesmo Obrigado. nome, cara. E eu falei pra ele, Big Terry, obrigado por me ter. Porque se você não tivesse me feito, eu não existiria. E ele começou a chorar. E ele falou, nossa, porque isso é real, isso é um fato. Se eu pudesse viver tudo de novo e escolher os meus pais, eu escolheria os mesmos pais. Porque senão eu teria uma vida diferente, eu seria uma pessoa diferente. Então, uma coisa que eu sei, quando eu olho pro Chris Rock, por exemplo, e quando a gente vê todas as coisas pelo que ele passou na escola, todas as coisas ruins, fez ele ser o Chris Rock. Ele Tão é uma engraçado, superestrela. tão bom, né? E é muito bom. Por que a gente gosta? Porque se não é de fosse verdade. assim tão ruim, tá ligado? É verdade. E olha só, todo mundo que tá por aí tem algum tipo de dor. Todo mundo está passando por alguma coisa. A gente pode ver uma pessoa e Até falar, o tá Terry tudo Crews. certo. Até eu. Mas o negócio é, eu preciso olhar e falar, cara, mas eu ainda sou abençoado. E independentemente do que for, a gente vai conseguir passar por tudo isso. Todo mundo vai. Eu decidi que eu precisava realmente acreditar. E no que eu acredito vai afetar o que eu vejo. E eu acredito que as coisas vão se dar bem, sabe? Independentemente da dificuldade. Cara, eu já tive trabalhos que eu pensei assim, eu vou conseguir esse trabalho, não sei o que, e eu não consegui, eu fiquei muito decepcionado. Eu nunca esqueço, eu fiz uma série pra TV que era chamada em inglês World's Funniest Fails, as maiores fracassos do mundo, e foi cancelado. E eu pensei, cara, não! E aí o meu empresário ligou e falou, cara, foi cancelado. Eu falei, não! Mas o que eu gosto de falar é que algumas vezes as maiores esperanças que você tem são destruídas para prepararem você para algo melhor. E olha, agora eu sou apresentador do maior programa de talentos do mundo, o America's Got Talent. Muito foda. Mas pensa só, se eu ainda estivesse fazendo aquele programinha, eu nunca teria chegado no America's Got Talent. Lembre-se disso. Mas no momento que você passa por isso, você entende ou você só entende depois?
Only afterwards. Só depois. Porque na hora é tipo, You're mad. Mas hoje você tem uma But I have maturidade to pra entender remind isso. myself, Mas, cara, eu tenho que sempre lembrar. I'm right. Sim, quando eu era moleque, era tipo, mas agora, cara, se eu ainda estivesse jogando na NFL, eu não teria sido um ator. Think about it. Pensa Você não só. teria falado com a gente, cara. A gente não estaria I aqui. wouldn't. Eu não teria, exato. Não. A gente tava falando muito disso, né, Mítico, ontem do efeito borboleta. Isso é muito, muito foda. Eu acredito pra caralho nisso. Até aprendi a ser grato pelas coisas que deram errado na minha vida, mas muito na terapia, né? É. Já fazendo um ano de terapia, graças a Deus, é a melhor coisa que eu fiz por mim. Yes. Sim, Isso é bom, sim. isso é bom. E eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso, porque a gente falou disso com o Justin Jefferson, que hoje vive um estrelato, é um esportista de sucesso, mas ele não deixa de ser um jovem negro, entende? Então, quando você tá lidando com isso, das suas situações, dos seus traumas, você já tão musculoso, tão grande, passando por tantas coisas e começa lá, sei lá, com a terapia, voltar em assuntos e lidar com essas coisas de novo. Foi difícil pra você, cara? Como é que foi a terapia pra você? Porque eu vejo que você fala muito, a gente fala muito de terapia também, porque a gente se viu maluco por um tempo, né? E hoje tá tudo tão tranquilo. E fala dessa importância da Let me terapia. tell you, I didn't go to Olha, therapy until I eu was não fui 40 fazer years terapia old. até 40 anos de idade. And I had to, Tá? I needed a lot of E eu therapy. precisei de muita What I terapia. realized, what I really Mas o que eu needed, percebi que eu realmente and this was precisava, what was therapeutic. e isso que foi terapêutico pra mim. What was therapeutic O que foi was the terapêutico fact pra that mim I foi was que irresponsible. eu era irresponsável. Once everything started to Quando straighten out tudo for me, começou I a had to dar keep certo saying, pra mim, eu I precisava am sempre ficar responsible. falando, eu sou I responsável. am responsible. Eu Now, sou what happened responsável. to me was not E o my que fault. aconteceu comigo See, that's two não different era things. minha culpa, sabe? São duas Bad coisas things diferentes. happen. Coisas It wasn't ruins my fault. acontecem e não But foi tudo minha culpa. I am Mas eu sou responsible responsável for how I por deal como with eu these things lido today. com essas coisas And hoje. it started to clear E up aí my começou life, you a know? esclarecer um Everything pouco a was, minha "Oh, man, vida, it's assim, you, porque era you tudo did tipo, that, você you fez isso, did você fez that, aquilo, and você so fez was aquilo, you." não, foi você. Hey, man, you can E era do that tipo, forever. cara, você pode ficar apontando o dedo pra sempre, pra sempre. Você nunca vai ficar sem culpado. Alguém te fecha no trânsito, você fala, o que você fez? E aí isso te deixa instável mentalmente. Mas ser estável significa você falar, eu sou responsável. Eu sou responsável. Sabe, você tem uma briga no trânsito, as pessoas bravas com você. Cara, não, para. Tem uma vida inteira, você tem seus filhos, você tem sua esposa, família, eles estão pensando em você, eles precisam de você em casa. Eu sou responsável. Tá me entendendo? Pra caralho. Mas Cara, se você não por que- pensar por assim, que você faz demorou tudo. tanto? 40 anos. E como que foi a primeira terapia? Você deve ter outro universo aqui. Meu Deus, já sou um homem Eu não formado. Tá 40, eu não quero chorando ir, já aqui. tô 40. You know, Cara, hey man, look, Olha, look, my wife left. a minha That was- esposa that's why foi I had to embora. go. Foi por isso que eu My precisei wife fazer was like, terapia. A "I'm minha out." esposa falou, Because já I was, era, you tô know, fora. I was Porque eu famous, tava I tipo, was doing famoso e music, tal. you know. Você perde a cabeça, It's, man, cara. it's so easy É tão to lose fácil track. perder You know, all o of seu a sudden rumo, it's like, sabe? De repente você tá I'll tipo, never lose. eu I'm nunca vou the perder, man. eu sou o I'm cara, eu tô indo like, bem. what? Ela falou, que é I'll never isso? forget. Sabe, eu nunca vou I was the esquecer. kind of guy Eu era o tipo de cara Open the door for que my abria wife a if porta someone pra was minha looking. esposa se alguém estivesse Like, you know, I'll olhando. pull up, Sabe, eu I see encostava de somebody out carro, there, eu via que I tinha alguém me run olhando, around, eu virava assim, abria a porta do and carro then pra if ela. nobody was there, E se I'm ninguém like, estivesse hey, get olhando, eu out. falava, pode sair, vaza. Like, "You phony! Ela falava, você é You falso, a phony! você You é a phony!" falso. Hey, Eu falava, até faz, enfim. I had to Mas aí que tá, learn- I eu had to precisei learn aprender integrity. sobre integridade. Integrity means you're one Integridade significa você ser uma pessoa e não duas pessoas porque alguém tá olhando. person, whatever. Ou seja lá por qual And I motivo. had to calm myself E aí eu down, precisei like, why? me chamar a atenção e falar, por que que eu sou duas pessoas? Porque do nada eu mudo como eu tô agindo porque alguém tá me olhando. E aí quando eu tô sozinho, eu tô tipo... Remember that goes Sabe? back to E isso a gente pode voltar a falar para que lá no início, você é melhor do que isso. Hey, Lembra da Beth? what are you Ei, o doing? que você tá fazendo? Você é melhor do que isso. Você tá ligado? É a mesma história. É a mesma coisa. As coisas não mudam. Sabe, eu tinha 13 anos, depois eu tenho 40. E agora minha esposa tá falando, você é melhor que isso. O que você tá fazendo? I'm out. Tô fora. And I went, E eu fiz tipo, just like Beth. assim como a Beth. Just like that. Igualzinho a And I Beth. went, oh. E eu pensei tipo, nossa,
Tá. And then I went to therapy. E aí eu fui pra terapia. 'Cause I had to Porque, find out why cara, eu am I- precisava descobrir why am I por not getting quê? it? Por que eu não tô entendendo? I thought I learned Eu it, achei que eu tinha but why didn't I aprendido, get it? mas por que eu não entendi? Then I had to talk- it was E all aí about era responsibility. sobre Literally responsabilidade. getting rid of every Se excuse livrar de todas as and desculpas finding what e I could encontrar do o que, about my descobrir o que situation. eu poderia fazer sobre a minha situação. E isso me deu You know what I poder. mean? I got Tá me power. entendendo? Eu fiquei And com so poder. And let me tell you, E olha, vou it's a falar, lesson we always é uma have to lição que remember todos nós temos every sempre que nos time lembrar. when you Toda get vez, tired, quando você está when you get cansado, hungry, quando você está when you com get fome, angry, quando when você you está get lonely, bravo, you quando você forget está sozinho, você know what I esquece mean? disso. Você está tipo, É verdade. You know, it's Sabe? just the way it is, man. É como é. I'm no different. cara, eu não I'm sou no diferente. different. Eu You não have to sou stop. diferente, Say mas a gente stop. tem que parar. A gente tem que falar, para. Remember, man, Lembre-se, remember, lembre-se quando você estava lá varrendo o chão. Stop playing. Para de brincadeira. Lembra disso? This is an opportunity. Essa é uma oportunidade, isso é um privilégio, isso é uma honra. O que você tem, conhecer novas pessoas, viajar o mundo inteiro e ser tratado, cara, ser tratado como um rei. Lembre-se das pessoas que são boazinhas, que foram boazinhas com você, que te deram um trabalho, um emprego. Cara, isso faz com que eu pense o tempo inteiro. É por isso que eu sou o homem mais grato de Hollywood. Ninguém é mais grato do que eu. Ponto final. Ó, eu quero. E a minha esposa voltou. Aê, isso é bom. Opa. Boa, moleque, caramba. Eu ia perguntar, mas eu tava mal sem jeito. Eu falei, não sei, cara. Não, tem outra história, outra história. favor. Posso contar a história? Claro. Lógico. A gente tem tempo aí? Tem tempo, né? Tem tempo pra história. Ó, depois da terapia, depois que comecei a fazer terapia, provavelmente depois de uns 6 anos, e eu nunca vou esquecer, a gente saiu, minha família inteira pra jantar. E aí o meu filho, ele derrubou assim um copo d'água, sabe? Ele tava com um copo d'água, ele devia ter uns 4 ou 5 anos, e ele derrubou, e aí molhou a mesa inteira. Ah, meu Deus do céu, olha só. E aí eu peguei a toalha e eu falei, não, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Não, tá tudo certo, a gente comete erros, tá tudo certo. Eu sequei, e aí eu olhei pra mesa assim, tá todo mundo assim, ó. Porque sabe o que eu fazia? Você tá, o que é isso? Qual que é o teu problema, Estragava cara? Você a não tá noite. vendo? Qual que é o teu problema? Cara, qual é? Você molhou todo o meu jantar. Sabe o preço desse jantar? Que loucura que você tá fazendo, cara. Cuidado com o que você tá fazendo. Cuidado. Cuidado com esses braços. Mas eu não fiz isso. Eu falei, não, tá tudo certo, tudo certo. A gente comete erro, tá tudo certo. Minha esposa ficou assim. Você Você mudou mudou. isso, eu sabia. Ela falou, você tá diferente, E você? cara. Eu mudei mesmo? Eu nem notei. Eu sou um cara íntegro agora, porra. Quê? Eu olhei pra trás e falei, tá falando com quem? Tá falando comigo? E foi natural sua atitude, né? Foi. Isso. Porque você não sabe quando você tá mudando. Você não percebe isso. Isso aparece nas suas ações, sabe? Só nas Lembre-se, o ações. que você Só nas acredita, ações. você vê o mundo de forma diferente. E aí eu vi uma criancinha fazendo um erro, cometendo um erro, e que antes eu via uma criança brincando e não prestando atenção. Mas era uma crença diferente, sabe? Porque eu estava sendo duro comigo mesmo e com todo mundo ao meu redor. É que aquilo tava tatuado no seu corpo desde criancinha. Você aprendeu assim, né, Terry? É isso, e eu preciso apagar, cara, eu preciso tirar essa tatuagem. Mas eu sou responsável, eu posso tirar essa tatu. E é- Se você tiver alguma coisa que você não quer, tira, joga fora. A gente é Sabe? capaz disso. E é pra isso, e é isso que a terapia me ajudou a fazer. Nossa, é Porra, muito legal. obrigado. Você fez 40, eu comecei a fazer terapia com 33. E eu tive essa mesma sensação de, tipo... Agora eu tava fazendo 3 sessões por semana, enfim, já fiz muitas sessões. E uma das principais coisas que eu penso é, tipo, por que eu comecei a fazer aos 32? Não foi a mesma sensação que você teve? Por que eu esperei até os 40? Como que eu sobrevivi até aqui assim, sabe? Não é meio que isso que acontece também? Exato, mas olha, o dia antes você nem saberia disso, sabe? Se fosse antes, você não consegue estar na terapia até você estar pronto. É. Eu só fiquei pronto aos 40, você tinha 33, só que você precisa estar pronto. Porque todo mundo me falava pra mim. Eu falava, enfim. Eu também, todos nós. Sabe, você tem um problema, cara. Eu falava, eu não tenho problema nenhum, tá louco? Eu não tenho problema nenhum, olha pra mim, Eu sou um cara. laço, cara. Aqui, ó, porra. Verdade.
Você tá vendo isso aqui, ó? Não tem problema nenhum, velho. But when I was like, oh, Mas aí I eu got pensei, problem. opa, eu tenho um problema. Once I said it, E quando eu falei isso, de repente foi tipo, nossa. and it changed E everything, mudou man. tudo, cara. É muito tudo. legal. Pô, Terry, muito obrigado. Muito legal. Você citou um cara que a gente também no Brasil é muito fã e eu queria saber da importância dele na sua carreira, o Ice Cube. Como é que foi esse contato? Ele é um Sim. puta cara, né? Nossa. Legend. I mean, Cara, come olha on, uma man. lenda. Ele é, mano. Cara, você tá falando do Ice Cube, cara. Listening to his music, Ouvir the a whole thing. música do And Ice it- Cube e tudo it was mais. real funny because I'm E era like, engraçado, this porque gangster eu falar falei, que você não cara, queria é um ser do gangster NWA. rapper, né? Well, I'm sitting here like, I got. Cara, eu pensava, tipo, não, eu colocava ele no braço Anda assim, falava, comigo. qual é, cara? I'm not gonna get shot. Sabe, eu não vou tomar nenhum tiro depois disso, né? Coolest. Mas ele era de boa, cara. Ele era muito legal. Ele, o Mike, foi tão divertido, cara. E ó, o Cube, eu agradeço ele muito, porque foi o meu começo, sabe? Porque, mais uma vez, as pessoas não achavam que músculos poderiam ser engraçados. E comigo, Cat Williams, Mike Epps, virou um clássico, sabe? Virou. E aí, quando ele me colocou naquele filme, sabe o que veio depois? Os Wayans, os irmãos Wayans me viram e me colocaram no filme É o mais filme favorito icônico de do todos Mítico. os tempos. Eu juro. Eu falo isso há anos. Let me desde tell you sempre. what. Now Mas listen, olha só, listen, olha só, do olha you só. know, people Você always say, sabe, as oh, pessoas sempre the falam pra Terry mim, Crews- ah, o Terry Crews é um bom ator ou não? Cara, coloca o Latrell do lado do Julius. Tem nada a ver um com o outro. São totalmente You know what I mean? diferentes. Like, but Latrell. Mas o Latrell, I knew Latrell. cara, eu conheci o Latrell. There were so O many Latrell guys. tinha Excuse me, tantos my caras assim, black desculpa aí, minha irmã negra. number Você to that consegue white girl passar right meu there, número please? pra aquela menininha branca ali, por favor? Mano, é o melhor personagem, Calma, velho. chocolate branco. Cara, o Latrell. Latrell. O I Latrell. know, excuse me. Exato. You know what I mean? White chocolate. Chocolate branco, eu não quero que você derreta. Cara, And, dude, Maravilhoso, I knew velho. Latrell, cara, eu conhecia vários and Latrell. it was magic. E Like, foi algo because they saw mágico, me sabe? with Porque Cube, eles me viram atuando com o Cube e eles queriam que eu atuasse naquele filme e foi perfeito, cara. Como são os irmãos Aquele Wayans? filme, Porque a gente cada é muito ano fã aumenta dele. mais. Faz 20 anos que a gente fez aquele filme. Sean, Nossa, cara, o Sean, o Marlon, o Kim, os diretores. Cara, eu amo aqueles caras. Os irmãos Wayne são meus irmãos. Ah, que lindo. E espero que a gente consiga fazer o Branquelas 2. Eu tô É isso que eu ia esperando pro falar, Branquelas isso que eu ia 2. falar. Tem essa chance? Listen, Marlon, there is a chance. Tem uma chance. Because Porque they got the eles Scary Movie eles franchise fizeram, back, so eles they're voltaram doing com a Scary franquia Movie again. do Todo Mundo em Pânico. Então eles estão fazendo Todo Mundo em Pânico e o boato por aí é que depois do Marlon, novo Todo Mundo em please, Pânico Marlon. eles querem fazer Branquelas Se 2. eles chamarem, você tá Eu tô dentro. esperando. I'm in. Com certeza, eu tô dentro. Oh, eu vou ficar em forma, inclusive. Eu vou ficar no jeito aqui, ó. I got my whistle Eu já tô ready. com o apitinho pronto, mano. Pergunta de fã, realmente é o meu filme preferido. Tanto que em conversas de amigo, a pessoa fala... qual que é Bastardos seu- Inglórios. É, ele, as pessoas vêm com os filmes muito cabeça. Eu falo, mano, é As Branquelas, não quero saber. Foi o filme que marcou a minha história, marcou a minha vida. Foi um dos poucos Sentimental, filmes que né? eu fui no cinema e eu saí de lá, tipo, meu Deus, like que what you like. loucura. Você gosta do que você gosta. É, que loucura. Qual é a sua cena preferida do filme, vai? São It's várias. gotta be me and Marlon. Nossa, eu e o Marlon no carro. Now let me tell you about E that. ó, deixa eu falar dessa cena. Because when I did that, Porque quando a gente fez a cena, foi em um take. one Tem? take. Tira! take. Um Making take. my way down Town, walking fast. faces passing, I'm homebound. You gotta understand, E olha, my wife doesn't laugh. a minha at a lot esposa of things. não She was dá like, risada de I muita did that coisa. for her at home. E aí eu fiz isso pra ela em casa. And she's like, ah! E ela começou a rir. Falei, isso é engraçado, cara. O que me Ela falou, pega isso é a boquinha assim, ó. engraçado. Mas essa música você já fazia antes, essa mini performance do... I practiced that song Eu probably treinei 10,000 umas times 10 mil in my vezes hotel room. essa música no hotel. So when I was on that set, Então, quando a I gente was just entrou no ready, set, like, eu tava let's go, pronto. let's do Eu tava it. tipo, bora lá. When they saw it, E aí, Keenan quando eles was like, viram, o Keenan falou, cara, a gente não precisa fazer outro take, é isso. "We got it." Perfeito. Já tá And, feito. man, I'll E, never cara, forget, eu nunca vou years esquecer. later, Anos depois, quando o filme foi lançado, and me and my wife were walking in New eu e York minha esposa City, estava down- andando em down Nova Times York, Square, a gente estava na and there was a Times big Square screen. e tinha uma telona na Times Square mostrando a cena das branquelas. Eu falei, And I looked at my wife, eu olhei pra she minha was like, esposa assim, "Oh ela tava tipo, meu Deus do céu, this is unreal." isso é surreal, é muito maior do que qualquer coisa que a gente poderia ter feito. And it still
E ainda assim é maior hoje. A cada ano que passa, uma nova criança de 13 anos descobre as branquelas. E olha, isso foi antes das Kardashians, cara. Isso foi antes das Kardashians ficarem famosas. Faz muito tempo. E aí é tipo, quando eu olho... É de Porque, 2005? cara, a gente fazia piadinha de pum, tá ligado? Nessa época, nesse filme. Exato, foi em 2000, no meio do ano de 2005. E a gente fazia piadinha de pum, cara. Muito tipo, tá bom, ligado? Muito bom, cara. Inocente, era uma parada. Eu não sabia que ficaria tão grande assim. E os críticos, cara, estavam tipo, que coisa Sério? horrorosa. Ano passado, o New York Times falou: As Branquelas é o clássico de todos os tempos. Eles começaram a entender. Eu sempre falei isso! Há anos eu falo isso, irmão, finalmente! Qual a sua cena favorita? Que várias, Mas várias, fala várias. uma. Mano, essa do carro, a cena da praia, que foi quando a primeira vez, assim, aquela cena que eles estão assim, aí vai subindo assim, pra mim foi muito engraçado. A cena do que ele, a primeira vez que ele entra na casa do Latrell dia ensolarado e e lindo. finge que é o Latrell. Ele finge que é o Latrell também, é muito bom aquela cena. Enfim, são várias cenas. Eu queria saber dos bastidores também, como que era, se você tinha essa liberdade para improvisar, como que funcionava isso, se atrapalhava muito a risada. Imagina eles com aquelas fantasias. Você... Pô, o Marlon Que doido. aparecendo O Mar- de é. Tiffany ou É. Brittany. Que você... Caralho, como é que eu vou encenar com esse cara assim, cara? Olha, primeiro de tudo, o Marlon, que era muito engraçado, eu precisei me apaixonar um pouquinho pelo Marlon, sabe? Eu olhava pra ele assim e falava, você é tão lindo. E ele olhava pra mim, tipo, Nossa! sabe, com a maquiagem, com uma cara de doido, o olho azul. E eu falava, que coisa linda. Muito bom, mano. Mas olha só, foi a época mais divertida das nossas vidas, cara, porque a gente tava se divertindo. E o que aconteceu é que isso apareceu na tela, sabe? A gente não tava trabalhando. Não dá pra falar que aquilo era trabalho. A gente tava brincando o dia inteiro. Lembra quando você tinha, tipo, 6 anos de idade e você ficava brincando? Cara, eu lembro de quando eu era moleque, eu brincava num ferro velho, assim, com um bastão na mão, falando, eu tô de cavalo aqui, não sei o quê. Era isso que a gente fazia, cara. A gente tava brincando. E a gente conseguiu filmar isso, e as câmeras estavam rodando, só que a gente tava se divertindo muito. E a gente continuava, e eles precisavam cortar. Falavam, não, a gente precisa parar de filmar, porque não cabe tudo isso no filme. Teve tanta coisa que eles cortaram, porque a gente continuava... Sério? Pois é. Coisa pois é, boa? Pois é. Cara, coisas incríveis. Só que as pessoas não iam ficar 4 horas vendo um filme Eu desse. ficaria. ficaria, A gente ficaria. Agora sim, hoje Porra, sim. eu entendo, mas é que esse filme, ele é um patrimônio do Brasil, é cultural. A galera vai de Tiffany, Brittany e Latrell nas festas, se vestem, fazem a performance da balada, É hoje. brincam. Quando um cara tá muito animado na balada, ele tira a camisa e imita o Ó, Latrell. toda festa no Brasil, fantasia, sempre Tem vai ter as a Britney branquelas. e a Tiffany. Sempre vai ter, sempre vai ter. E o Latrell também, sempre vai ter um cara grandão com elas. Aquela língua é sua mesmo? Cara, eu já vi até criancinhas imitando elas de coisas mais sim. Mas ó, Vanessa Carlton, que canta a música, ela me deu permissão, falou, você pode cantar essa música em qualquer lugar, em qualquer momento, porque o que aconteceu, ela tocar isso nos shows, e as pessoas nos shows, na multidão inteira, faz assim, ó. Muito Você bom. gosta de ostra mesmo? A minha língua é meio grande. Mas olha, aí que tá. Quando você fala do ad-lib, assim, eles não sabiam que a minha língua era daquele jeito. Nossa! E eu só fiz isso. Eu fiz isso na cena, sobre negócio de improviso, e todo mundo, caralho, que isso? E eu sabia que tava tudo certo. Muito bom! E olha, mais uma vez, eu volto lá pra fazer minha mãe dar risada. Eu fazia qualquer coisa, eu não tava nem aí. Era tipo, se solta. não tenta Você ser falou uma das legal. cenas favoritas, ele na balada do... Aquilo ali, eu lembro da primeira vez que eu vi no cinema, eu falei, que isso? Que porra mágica é essa? Muito Essa bom. dança, você sempre dançou assim ou é improviso? Não. Eles falaram, ninguém falou nada. Eles falaram, a gente vai soltar a câmera aqui e improvisa aí. Isso aqui... E eu sabia, eu lembro de fazer assim a parede, as mímicas e tal. Um take.
Um take. E aí eu continuei, não sei o que, fazendo ciclos, e eles falam, cara, o Keenan falou, a gente não precisa filmar de novo. Que mais que dá pra filmar disso? Não precisa. E lembre-se, aí que tá, e foi uma coisa sobre a qual a gente falou aqui na Oakley, inclusive com todos os atletas. A melhor coisa que você pode fazer é não pensar. Quando você é um atleta e você está pensando, você vai ter dificuldade. Sabe? Quando você está, eu preciso colocar o pé aqui. Imagina tentar pensar sobre como você vai andar. Eu vou colocar o pé direito, depois o pé esquerdo. Cara, vai ser horrível. Você precisa fazer as coisas sem pensar. E foi isso que aconteceu. Eu trabalhei tanto para chegar num ponto que eles falaram, ação. E aí eu posso fazer o que eu quiser. E aí que tá. Era isso que eu percebi. A sua mente, você pode se enganar, sabe? Você pode falar tipo, não se preocupa com nada, não tenha medo, não se preocupe. Cara, só confia nos seus instintos, que os seus instintos normalmente estão certos. Sim, verdade. Ô, Terry, eu tenho outra pergunta, eu sou muito fã. Mítico, velho. vai lá. É porque, tipo assim, todo papel que você faz fica muito marcante, é lendário. Qualquer papel que você vai, mano, Terry está no filme, Vamos cê é louco, assistir. vamos assistir que vai ser muito engraçado, vai ser muito bom, enfim. Mas você, além dos papéis, você é um cara que a gente vê você relacionado a uma marca, já era. A gente viu você na Old Spice, agora na Shopee, tipo, você veste a camiseta mesmo e você vira, às vezes eu sinto, como você tem muitas gerações que vão te acompanhando, e tem gente que te conhece hoje no Brasil pelo cara da Shopee, tem uma geração que te conhece pelo cara da Old Spice, tem uma geração que te conhece como Júlio, tem uma geração... Que é o Latrell. Latrell, tem Sempre é renovando. uma mistura e sempre você tá no hype, vamos dizer assim. E é muito interessante isso que acontece com você. Você consegue hypar, você consegue fazer sucesso nas campanhas publicitárias, nos filmes, em tudo. Por que essa dedicação também, essa Devoção, força né? toda para as campanhas que, cara, ver você em campanha já sabe que é Foda. sucesso, é maravilhoso. Queria falar das campanhas também. Olha, são duas coisas. E isso é uma coisa muito legal. Eu falei de uma palavra que foi integridade, né? Que significa que eu não vou representar algo que eu não utilizo, ou que eu não sou parte, ou uma coisa na qual eu não acredito. E a outra palavra é autenticidade, sabe? Sou eu. Uma coisa que eu nunca vou fazer, e já me ofereceram milhões e milhões de dólares para representar bebida alcoólica e para representar jogos. Eu não vou fazer nenhum dos dois. Não faço e não vou fazer. Sabe? Milhões. Tipo, olha, a gente tem uma cerveja que não sei o que, não sei o que, mas eu não bebo. Então eu sentiria que eu estava sendo falso, sabe? E a minha esposa, mesma coisa, o carro, abre a porta do carro aí, é falso. É uma coisa falsa. E aí a minha esposa me fala dessas coisas. E eu não quero que ela me olhe pensando, você nem bebe, cara. Você não joga, você não faz essas paradas. Por que você está representando isso? Sabe, eu represento e eu valorizo o que a minha esposa pensa de mim antes de qualquer pessoa. Ela me conhece. Ela tá do seu lado. E ela sabe o que é integridade. Mas eu também sei. E eu posso parar e falar, cara, não quero. Mas quando eu posso, tipo Old Spice, que, porra, eu sei que eu preciso de desodorante, sabe? É tipo, vamos lá. É muito bom, cara. Ou qualquer outra coisa. Cara, aí sim você consegue se soltar, você faz. Assim como Todo Mundo Odeia o Chris, eu falei, esse personagem, que homem lindo, que cara incrível, eu posso me jogar. Mesma coisa com o Latrell. Olha isso, a piada é sobre mim, não é sobre os outros. Eu não tô insultando ninguém, é sobre mim. Eu tô lá com elas no colo, sabe? 50 mil dólares em dinheiro. Eu sou a piada. E agora eu sei que eu posso fazer, sabe? Agora não tem nada mais que pode me segurar. E aí eu só sigo o fluxo. É o fluxo, cara. É só seguir o fluxo. Mas se tiver alguma coisa, eu não gosto muito disso, eu vou fazer pela grana. É por isso que eu gosto da Shopee. Cara, eles criaram todos os comerciais pra mim, sabe? E tudo é tão legal e o relacionamento que eu tenho com eles é tão incrível. E olha, eu fui na O2 Filmes e quando eu fui na O2 em São Paulo, Nossa, a gente cara, que lindo. cara, eu recebi, eu ganhei um pôster e entende só isso aqui. Eu vou me emocionar de novo. Cidade de Deus. Em que momento você assiste Cidade de Deus, Terry? Como que esse filme te impactou? Irmão. Porque no Brasil, se tiver passando Cidade de Deus, nós Todo mundo para e para, assiste. é. Todo mundo para e assiste.
You don't understand, Vocês não man. When I saw entendem, City of cara. God Quando in eu the vi theater Cidade de for the Deus first no time, I cinema was pela like, primeira vez, eu fiquei assim. I couldn't move. Eu não conseguia me I mexer. said, I have to go to Eu falei, eu Brazil preciso ir because pro it was Brasil. And then to find out, E aí, descobri, porque eu achei que, tipo, cara, não, é real. A história é real, são pessoas reais. Não são atores, né? you see what I mean? Like, Você tá me oh my God, entendendo? when É they tipo, went back meu at the Deus end do and we céu. saw E aí, quando você vê, tá as pictures fotos of the no people final, as in it, pessoas que de fato. Você fala, cara, I have to go eu to preciso ir pro Brazil. I Brasil. have to go. Zé Pequeno preciso existiu ir. e existem vários. Né? Oh, but see, you see how much Então, they went mas, through cara, to vê, create pensa what nas it is. coisas It's pelas like, quais eles passaram pra criar to isso. me, it's more Sabe, pra beautiful. mim isso ainda é Because mais it's like, lindo. wow, Porque é the tipo, obstacles nossa, these os people went obstáculos through, pelos man, quais and I essas know it's pessoas hard, passaram, e eu but sei my que foi God, difícil, man, mas, you look at the meu survivors, Deus, quando você and olha then para os to get the sobreviventes poster e aí receber o from pôster Fernando do Meirelles, Fernando Meirelles, when he writes, "I am your e ele fan", escreve, eu sou o seu fã, eu comecei a chorar, cara. because I remember being Porque in the eu theater lembro de saying, estar no cinema falando, Now, remember, cara, e olha só, this is lembra why só, I moved foi to por Los isso que eu me Angeles. mudei para Los Angeles, porque eu queria estar parte de filmes como esse. Sabe, eu não sabia atuar, eu queria fazer esses filmes. E eu falei, é isso. Esse é o filme mais excelente. Está nos meus filmes top 10, assim, de todos os tempos. Cidade de Deus. Caralho, Meu Deus do céu. legal. Que lindo você exaltar a E nossa até cultura. hoje, Obrigado. cara, até hoje. Ó, já que você tá falando da Cidade de Não, Deus... até só pra pontuar o Ah. Fernando Meirelles, né? Pô, acabou de conquistar ele e a Fernanda Torres, nosso primeiro Oscar, Verdade, né, Mítico? verdade. Então, com Ainda Estou Aqui, então é importante falar disso, porque, Exato. porra, é tão difícil uma estatueta dessa, ainda mais pra nós, brasileiros, sabe? Parabéns pra nós. Tamo junto. Eu esqueci o que eu ia falar. Deixa que eu vou daqui, perdoa, tá? Depois você vai lembrar, você vai lembrar. Mas, voltando em Todo Mundo Odeia o Chris, você sabia daquele final? Você sabia que seria sobre o Julius, que, tipo, o Chris Rock não ia querer dar sequência porque o pai dele não estaria mais, então não teria mais sentido? Não. Olha só, entende isso. A gente queria continuar. Na verdade, a gente até continuou com a versão animada e espero que vocês consigam também ver no Brasil, mas a Network passou pelas umas mudanças assim, sabe? A empresa falou, olha, 4 temporadas, tá tudo bem, a gente foi cancelado. E, cara, a gente ficou muito magoado. Você não tá entendendo, porque a gente não queria parar. E foi muito triste. Eu nunca vou esquecer esse dia. A gente arrumou as coisas e falou, cara, eu fui pro trailer, arrumei minhas coisas pra dar tchau pra todo mundo. E aí você fala, tipo, cara, você fala, nossa, que pena. E lembre-se só, foi bom, mas não foi um negócio tipo mundial muito bom. Mas o que aconteceu foi que com o passar dos anos foi ficando maior e maior e maior. E as pessoas começaram a querer que voltasse, mas já era tarde demais. Já tinha perdido o Unir timing. todas aquelas coisas, trazer todos aqueles elementos era muito difícil. E Terry? Sabe? Foi por eu já estava fazendo outras coisas, a Cristina também. Mas a gente sempre vai pro Brasil. Sempre. Eu sempre, vejo, todos a nós. Tina, ela ama ir pro Brasil, passar as férias lá. Eu imagino que também deve ser um conforto muito legal, algo muito legal, tipo, pra vocês ir pro Brasil e receber esse carinho, esse calor, porque a gente vai entregar isso pra vocês, porque vocês entregaram isso pra gente e continuam entregando, sabe? E eu queria saber ali no set, se você ia sentindo que o Drew, a Tônia, o próprio Chris ali, tipo, caramba, mano, eu tô gostando desses moleques igual meu filho, porque começa a atuar tanto. Eles começam a ser seu filho? Sim, sim. Eu acompanho todos e eles estão indo muito bem. O Taquan, a Mani, o Tyler, eles estão muito bem. Vincent Martella, ele voltou pro Brasil, ele virou a superestrela do Brasil agora, e ele que é o Greg, né? Mas ele é um cara crescido agora, ele é incrível. Mas e ver que todos agora cresceram, sabe? E, cara, é isso que eu quero falar pra todo mundo. O tempo passa mais rápido do que vocês imaginam. Então vai atrás do que vocês quiserem fazer. Porque parece que foi ontem que eu tava gravando esse seriado. Eu juro. Se você me Colocando falasse, olha, macacão azul. quando foi a última vez que você tava no show, eu falava, foi ano passado. Porque essa é a sensação. Ah, não, ano passado a gente tava filmando. Mas faz quase 20 anos. E aí eu olho pro Tyler, ele cresceu, todas as crianças são adultos. A Mani tá atuando e dirigindo agora. Taquan,
cara, tá fazendo todo tipo de coisa incrível, assim. O Tyler também. E aí eu penso, nossa, a gente precisa aproveitar. Num piscar de olhos, tudo passa, sabe? E eu sempre falava, tipo, qual que é a próxima coisa? E agora? Qual que é a próxima coisa? Mas não. Foca, porque vai acabar antes que você consiga perceber. Você vai virar e falar, nossa, passaram 20 anos? O quê? Parece que passa devagar, enquanto você tá passando. E tipo esse podcast aqui, né? Porque eu tô falando muito. Não, Graças a Deus. Tá maravilhoso. De repente, acabou, sabe? De repente, acaba. Mas antes de acabar, eu preciso fazer uma pergunta também. Eu também o tenho que você tá planejando pra gente? O que você pode falar do futuro? Filmes, qualquer coisa você pode dar pros seus fãs aí, principalmente no Brasil aí que tá assistindo a gente. Fala aí pra nós. Bom, Branquelas 2. Por favor, Terry. Não. Ó, eu quero fazer Branquelas 2. Principalmente é isso. Eu também tenho alguns projetos nos quais eu estou trabalhando com vários influencers, caras bem legais. Zach King é um cara incrível. A gente tem um projeto no qual a gente está trabalhando. E também Kobby Lane. Eu amo Kobby Lane. Ele tem muitas coisas boas. Sabe, o negócio mudou, cara. A indústria mudou. Com o streaming, com essas coisas. Eu tô recebendo umas ofertas, mas tá difícil. Porque não combinam com o Ainda que não mexeram com acontecia seu antes, coração? sabe? Então, porque quando a gente acaba Todo Mundo Odeia o Chris, você não quer fazer um personagem daquele jeito, sabe? Tipo, ó, esse aqui é tipo o Julius. Você fala, não, O não Júlio quero já fazer fiz. isso. Cara, me dá a oportunidade de fazer outra coisa. Eu posso fazer o Julius de novo, mas não me dá um cara que chama Jake, que é parecido com o Julius, sabe? Ou até o Brooklyn Nine-Nine. A gente fez 8 anos de Brooklyn Nine-Nine e é Muito difícil, sabe? Alguém vai te colocar numa outra comédia policial. Não. Mas, Sabe? Terry, Porque como a é TV fazer... tende a se repetir muito. Eles querem fazer a Me mesma surgiu coisa. uma pergunta agora que você falou de Brooklyn Nine-Nine, que é maravilhoso, mas como é fazer uma comédia policial sabendo que, caramba, nem sempre o policial vai agir desse jeito ali em Nova York, sabe? Ainda mais você sendo um cara negro e você atuou com o Andre, nem sei a pronúncia dele certinha e tal, mas ele que era o delegado chefão lá e tal, e era muito engraçado o jeito dele de ser, o Cheddar, o cachorro, enfim. Como foi atuar com ele, com o Andre, e como foi fazer um policial sendo um cara negro e sabendo, às vezes, como a polícia age? Cara, eu entendo. E, olha, na verdade, a gente falou sobre isso na temporada 5, quando eu fui... Um policial do meu departamento acabou me agredindo, né? E eu fui ali atacado, e aí o Andrew Brower, que faz o Capitão Holt na série, a gente precisou conversar sobre isso. Nós dois. E foi um episódio incrível, porque a gente não estava ignorando o problema que a polícia faz. Mas também eu encaro de uma outra maneira. Toda a indústria, sabe? Quando você tem séries sobre escola, cara, tem muito professor fazendo muita coisa errada, mas não significa que todos os professores são ruins. E aí a gente decidiu que, quando a gente fala de Brooklyn, é um lugar grande, sabe? E a gente está sentado só num lugarzinho ali. E eu sempre pensei que bom que a gente falou sobre isso, a gente não quis camuflar isso e falar todos os policiais são ótimos, porque não são. E a gente já viu, cara, eu vi coisas muito ruins acontecendo, principalmente nos últimos anos, onde você vê pessoas tirando vantagem da posição em que elas estão para machucar pessoas. Cara, isso é inaceitável de qualquer maneira. Mas em tudo isso, em todas essas indústrias, sempre tem pessoas boas que estão falando, tipo, não, para. Sabe? A gente precisa mudar isso do lado de dentro. Porque se as coisas vão mudar, elas precisam mudar de dentro para fora. Basta uma pessoa boa. Porque aqui, outra coisa, eu já vi muitos caras lá nas antigas que tratavam as mulheres de uma forma ruim. E as mulheres, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. E ninguém dava ouvidos a elas. Mas se alguém falava, mano, um outro cara falava,
Você faz melhor. Did you see that? Viu? All of a sudden, De right, repente, another exato, guy comes se um up cara and says, fala, "Hey, o outro cara fala, não, tá bom, tá bom. Você tá me entendendo? É a mudança que vem de dentro. A mudança vem de dentro. Então, eu acho que... Eu sou muito grato por tudo que a gente fez, mas talvez tudo bem. 8 anos de série foi muito Foi bom. lindo. E eu acho que a gente fez 8 anos de Brooklyn Nine-Nine, cara, então foi ótimo. E talvez aquela história já foi contada, é hora de passar para a próxima coisa. Terry, antes de encerrar, eu te entregar um presente nosso aqui, que a gente fez em colaboração com a Oakley. É o nosso óculos, nosso Plantares. Deixa eu abrir aqui pra você. Oakleys are so Cara, amazing os in óculos da Brazil. Dá uma Oakley são olhada. incríveis no Brasil, inclusive. Yeah, I'm gonna open this up Olha, eu right vou now. abrir This is your agora. collab. Essa é a a nossa collab de collab. vocês. Isso, é a Olha nossa o Yin collab. Yang aqui. Exatamente, o Gostei. Yin Yang é o equilíbrio, né? E é um símbolo muito utilizado no Brasil. E E o preto like- e amarelo é nossa Toma. cor. You like Black and it? yellow. You like it? You like it? Love it. Brooklyn Nine-Nine. Cara, as cores de Brooklyn Nine-Nine, né? Ó, e antes de encerrar, quero saber, seu personagem favorito do Todo Mundo Odeia o Chris? Julius, of course. Julius, é claro. O meu é o Sr. Omar. Trágico, trágico, Senhor Omar, ele é trágico. ótimo. Ele só quer pegar Só as, quer as ficar viúvas. lá, Trágico, trágico. trágico. Morreu trágico. Terry, muito obrigado mesmo. Obrigado, de verdade. O nosso público... Obrigado. Cara. Obrigado. O nosso público, a gente agradece muito. Tô muito feliz. Isso aqui parece até um sonho, porque eu te vi muito. Sou muito seu fã de coração. E muito obrigado mais uma vez. É nóis, man. Obrigado, Terry. You are my brothers. Vocês são meus irmãos. Você, my Vocês brother. são My meus brother. irmãos. Eu não Nossa. vejo a hora de ver vocês de novo. Vocês estão no Rio ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. São Paulo. I gotta see you when I come Eu back. preciso ver vocês quando eu voltar para São Paulo. Porque eu tô sempre lá, Bora, né? bora Fazendo as coisas pra jantar, Shopee. fazer um churrasco. Faz um churrasco pra você. Yeah, we got yes. Sim, sim. Vamos comer. Vamos fazer então. Gente, Espero pelo que amor você de tenha gostado. Deus, deixa o seu like, se inscreve no canal, assiste os outros episódios que foram feitos aqui em LA, Brino. Justin Jefferson. Você tá louco, tamo junto, deixa o seu like mesmo e vê nossa agenda aí. Dignidade já. É nóis. Tá vendo?